Fala galera, vamos continuar trabalhando fatores do clima. Eu queria que você lembrasse daquele dia de 45 graus Celsius que você foi à praia com a sua família. Parou o carro do outro lado da rua, atravessou lentamente a rua, mas atravessou descalço. Sua mãe disse para você, meu filho, volta para buscar o chinelo. E você falou, mãe, não precisa, estou acostumado. Jogo bola na rua toda semana, tem uma película protetora sobre os pés. E sua mãe insistiu, meu filho, é melhor buscar o chinelo, está muito quente. Você insistiu. Você insistiu, foi caminhando, seus pés começaram a queimar. Seus pés estavam queimando, você estava sentindo tanta dor que parecia que o mar ia se afastando. Ao invés de se aproximar, o mar ia se afastando e você querendo chegar à água para aliviar a sua dor. No momento que você resolveu acelerar, sua mãe disse, não vai entrar na água não, porque senão você vai ter um choque térmico. Eu vi isso muitas vezes, ouvi muitas vezes minha mãe dizendo, Vladimir, está muito quente, se você for para a água, molha primeiro os pulsos, molha o pescoço, a água está gelada. A questão é, por que o continente se aquece muito durante o dia e por que a água demora a se aquecer? Por outro lado, você foi com seus amigos para um luau, ou dia 31 de dezembro você foi com a sua avó à praia que ela precisava jogar oferendas para Iemanjá. Quando você entrou na água, sentiu a água relativamente quente. A questão é, a água se aqueceu à noite ou ela ainda não se resfriou? Exatamente, essa é a resposta. A água se aqueceu durante o dia e demorou a se resfriar à noite. E ao sair da água você sentiu frio. O que eu estou dizendo é que o continente se aquece rapidamente e se resfria rapidamente. A água demora a se aquecer e demora a se resfriar. Acompanhe o slide comigo. Estamos falando então dos fatores climáticos continentalidade e maritimidade. O aquecimento e o resfriamento no continente se dão de forma superficial ou profunda? Superficial. E se o aquecimento é superficial e o resfriamento também, os processos acontecem de forma rápida. No oceano é diferente. Aquecimento e resfriamento são profundos, de maneira que os processos acontecem lentamente. O oceano demora a se aquecer e depois demora a se resfriar. Portanto, não esqueça, a água atua como regulador térmico. Eu vou repetir para você porque é muito importante. A água atua como regulador térmico. Agora, tome cuidado. Na aula de física você vai ver que você não pode simplesmente dizer que a diferença de aquecimento e resfriamento se dá pelo calor específico. Se são massas diferentes, e eu estou deixando isso claro quando eu falei de superficial e profundo, é preciso falar de capacidade térmica. Vamos perceber agora a influência da continentalidade e da maritimidade nos verões e invernos. E, por consequência, como fica a amplitude térmica desses climas continentais e oceânicos. Nos climas continentais, os verões e invernos são rigorosos. O continente se aquece muito e se resfria muito. Nos climas oceânicos, os verões e invernos são brandos. Nós vimos que o oceano demora a se aquecer, demora a se resfriar, então os climas oceânicos se aquecem menos, se resfriam menos. Portanto, climas continentais têm amplitude térmica anual elevada e os climas oceânicos têm amplitude térmica anual baixa. Amplitude térmica anual é a variação de temperatura ao longo do ano. Se no clima continental eu tenho um verão muito quente e um inverno muito frio, eu tenho grande variação de temperatura. Se no clima oceânico o verão não é muito quente, o inverno não é muito frio, a variação de temperatura é muito menor. Finalizando, vamos ver agora de que maneira a continentalidade e maritimidade influenciam na formação de zonas de alta pressão e baixa pressão. Isso é fundamental para entendermos futuramente a dinâmica das brisas e dos ventos das monções. Essas imagens são de uma praia na zona sul do Rio de Janeiro, durante o dia e durante a noite. Durante o dia, a camada superficial do continente se aquece rapidamente e forma-se uma zona de baixa pressão atmosférica. O oceano demora a se aquecer. Sobre o continente, a camada de ar apresenta, então, alta pressão atmosférica. E à noite? O resfriamento é mais rápido no continente. Logo, forma-se uma zona de alta pressão atmosférica no continente.
E o resfriamento, que é lento no oceano, gera a formação de uma zona de baixa pressão. Finalizando, vamos trabalhar com exercício. Um exercício direto que vai fazer com que você não esqueça o que é a continentalidade e o que é a maritimidade. Em qual das áreas indicadas no mapa observamos uma maior amplitude térmica anual? Em qual das áreas percebemos maior variação de temperatura ao longo do ano? Se as áreas A e B se encontram sobre a linha do Equador, nós vamos desprezar as variações que acontecem em função da latitude. A latitude é a mesma. O que vai fazer a diferença é a continentalidade, é a maritimidade. A área A sofre o efeito da maritimidade e a área B, por sua vez, sofre o efeito da continentalidade. Você já conseguiria responder qual das áreas apresenta maior amplitude térmica anual? Aquela que está mais próxima do oceano e sofre o efeito da maritimidade ou a que está longe do oceano e sofre o efeito da continentalidade? A resposta para a questão é letra B. O efeito da continentalidade provoca maior variação de temperatura ao longo do ano. Então é isso. Continentalidade, maritimidade, você já aprendeu. Na próxima aula a gente continua, vamos falar de correntes marítimas, vamos falar de massas de ar e vamos dar continuidade à climatologia, assunto fundamental.